Um dos fenômenos mais interessantes que surgiram com o advento das redes sociais é a necessidade que as pessoas têm de ter uma opinião sobre o assunto, independente delas dominarem esse assunto ou não. O que piorou muito nos últimos 10 anos por conta desse processo meio que de polarização da sociedade, na qual se tem que escolher de um lado, é o tempo todo nós contra eles. Então, por mais absurdo que sejam as posições daqueles que estão do meu lado, eu vou passar pano para esses absurdos, mesmo que eu esteja falando do massacre de civis inocentes, para defender uma posição, uma opinião, que é a opinião daqueles que eu sigo, ou seja, dos nossos. E isso, é claro, não ia deixar de acontecer quando se fala da questão israelense, que é uma situação que não nasceu hoje e que também não é bíblica, como muita gente vem tentando justificar, mas que não é. Apesar da situação do controle sobre as terras toda essa região do Oriente Médio ter se iniciado lá no início do século XX, quando a gente tem ainda a Primeira Guerra Mundial, no conhecido Acordo Sykes-Picot, no qual França e Inglaterra deram uma pernada nos árabes, enganaram os árabes, recrutando esses povos para lutar contra o Império Otomano e prometendo a eles a devolução das terras que estavam nas mãos do Império Otomano. Derrubaram o Império Otomano e não devolveram terra nenhuma e deram uma pernada nos árabes, ficando a Inglaterra como responsável pelas terras da Palestina. E aí, quando vem o final da Segunda Guerra, aquela situação toda, era muito interessante para o Ocidente manter um país aliado, e isso nós estamos falando do contexto da Guerra Fria, manter um país aliado ali naquela região tão rica em petróleo e tão interessante do ponto de vista estratégico, por sua localização no meio do caminho entre a América e a antiga União Soviética, que serviria de uma base aliada no caso de uma possível guerra, que era o que se acreditava naquele período. Nós estamos falando de 1948. Desde então, o Ocidente vem defendendo todas as posições de Israel para não perder esse importante aliado na região. Então, de fato, nós não estamos tratando de uma questão religiosa, nós não estamos tratando necessariamente de uma questão étnica, nós estamos tratando de uma questão geopolítica e econômica. Por trás dela existem incontáveis interesses. E aí vem o Zezinho que, faltou as aulas de geografia, que matou a aula de história, que ou não deu a mínima para o professor, porque estava mais preocupado, com números, ou seja lá o que for, e emitir uma opinião com base naquilo que houve da mídia, naquilo que houve das grandes empresas, dos grandes empresários, dos mais ricos e de países como o caso dos Estados Unidos e vários outros países do Ocidente que têm interesses na manutenção do Estado de Israel como ele é e onde ele está. Só que, como eu disse, esse mesmo Zezinho não conhece absolutamente nada sobre essa história, não conhece absolutamente nada sobre geopolítica, não conhece nada de geoestratégia, mas quer opinar. E aí vem algo que eu digo com muita frequência. A tua opinião é do tamanho do seu conhecimento sobre o assunto. Se você não conhece nada, a sua opinião é irrelevante para esse processo. O problema é que, por trás disso, vem se fazendo uma confusão proposital entre o que é ser a favor do Estado de Israel ou contra esse Estado e o que é ser a favor do povo semita ou antissemita. Gente, isso é quase o mesmo que você dizer que um policial branco matando um homem preto está errado, seria o mesmo que ser contra os brancos. Seria o mesmo que te chamar de racista ou anti-asiático porque você é contra a construção, a produção de armas de destruição em massa por parte da Coreia do Norte, cara. Confundir as ações de um Estado, na verdade não de um Estado, confundir as ações de um governo com ser a favor ou contra um povo, uma etnia, isso é aquilo que a gente chama de desonestidade intelectual.
que é quando alguém sabe exatamente do que está tratando, porém distorce aquilo para enganar os trouxas. Nesse caso, as pessoas que, além de serem ignorantes sobre aquele assunto, estão dispostas a abraçar um lado ou outro. E nesse caso, eu tenho que te perguntar: você está disposto a defender a manutenção de vidas humanas ou você está afim de continuar sendo um trouxa? Então, filhinho, antes de emitir a sua opinião, estuda sobre a construção histórica daquela situação, principalmente se a gente estiver tratando de questões geopolíticas como essa. Se desliga um pouco das questões religiosas e finca o pé na realidade, que é econômica e geopolítica, onde os interesses são territoriais acima de tudo. E em caso de dúvida, procure um professor. Um abraço. E eu já ia me esquecendo de um detalhe. Antes que você diga que é a favor dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza, porque o Hamas se esconde atrás do povo, ou seja, usa o povo como um escudo humano, para pensar que se a gente partir dessa premissa, logo logo a gente vai estar apoiando a morte de trabalhadores inocentes nas comunidades pobres, porque tanto o tráfico quanto as milícias se escondem atrás desse povo também. E você não é a favor de matar pessoas inocentes só porque os bandidos se escondem por trás delas, né? Ou é? Agora sim, um abraço.